Pois é, chega aquela época do ano e, junto com ela, a grande dúvida que mexe com a cabeça de milhões de brasileiros, né? É quase um ritual. Será que este ano eu preciso declarar o imposto de renda ou não? Essa incerteza toda pode até gerar uma ansiedade, mas olha, entender as regras do jogo é o primeiro passo para ficar numa boa. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? E a resposta, na verdade, não é um simples sim ou não que serve para todo mundo. Ela vai depender de um monte de fatores, de tudo o que aconteceu na vida financeira de cada um durante o ano calendário de 2025. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso: mergulhar nesses fatores. E para acabar com qualquer tipo de achismo, a gente vai direto na fonte, tá? Toda essa nossa análise de hoje vai se basear na Instrução Normativa da Receita Federal. É nesse documento que estão todas as respostas. E a gente vai decodificar, ponto por ponto, o que ele diz. Bom, para organizar o nosso raciocínio, a gente dividiu as regras em 5 grandes blocos. Vamos começar pela obrigatoriedade por rendimentos, depois a gente passa para bens e atividades, aí vemos as operações e investimentos, outros casos mais específicos e, no final, um ponto que é super importante, as exceções. Certo, vamos lá. A primeira e, sem dúvida, a razão mais comum que leva alguém a ter que declarar é o quanto essa pessoa ganhou no ano. A Receita Federal separa isso em 2 categorias principais de rendimentos e cada uma delas tem o seu próprio teto. Vamos ao primeiro número-chave. A gente está falando aqui de rendimentos tributáveis, ou seja, aquele dinheiro sobre o qual o imposto é calculado, sabe? Salário, aposentadoria, o aluguel de um imóvel que se recebe. Se a soma disso tudo ao longo de 2025 passou de um certo valor, pronto, a declaração vira obrigatória. E que valor é esse? Tá aí na tela, R$ 35.584. Esse é o primeiro gatilho. Só para ter uma ideia, isso dá uma renda média mensal de um pouco menos de R$ 3.000. Então, quem somou rendimentos tributáveis acima desse valor em 2025 já sabe, precisa declarar. Agora, vamos para o segundo critério de renda. Esse aqui já se aplica a um outro tipo de dinheiro. São os rendimentos que não entram no cálculo principal do imposto, tipo uma indenização trabalhista, o saque do FGTS ou o rendimento da caderneta de poupança. Mas, olha, mesmo sendo isentos, se o total recebido for muito alto, a Receita quer saber. E o limite aqui é bem mais alto, R$ 200 mil. Então, fica o alerta. Mesmo que os rendimentos tributáveis tenham sido baixos, se a soma dos valores isentos, tipo um saque grande do FGTS ou o recebimento de uma herança, passou desse teto, a declaração passa a ser necessária também. Certo, superamos a parte de rendimentos. Mas a obrigação de declarar não para por aí. Ela também pode surgir do patrimônio que a pessoa acumulou ou de algumas atividades econômicas bem específicas. Vamos ver como é que isso funciona? Aqui, o foco muda um pouco. A gente sai do fluxo de caixa e vai para o patrimônio. A regra analisa uma espécie de fotografia dos bens no último dia do ano. Se a soma do valor de todos os bens e direitos, casa, carro, terrenos, por exemplo, ultrapassou um certo teto, já viu, né? A declaração é exigida. O valor de corte para o patrimônio é de R$ 800 mil. E aqui tem um detalhe que é fundamental, pessoal. O que conta é o valor de aquisição desses bens e não o valor de mercado deles hoje. Isso faz toda a diferença. Agora, para quem é do campo, existem regras próprias. A declaração é obrigatória em 2 situações principais. Primeiro, se a receita bruta da atividade rural passou de R$ 177.920. Ou, segundo, se a pessoa quer usar a declaração para compensar prejuízos e abater de lucros futuros. Vamos entrar agora numa área que, olha, gera muita dúvida: o mundo dos investimentos e da venda de bens. Certas operações, por si só, já acionam a obrigatoriedade de declarar, não importa quais sejam os outros critérios. Aqui os detalhes são cruciais, então vamos com calma. Vender um bem como um carro ou imóvel e ter lucro com isso, o famoso ganho de capital, já obriga a declarar. E na Bolsa de Valores, a regra é dupla. Se o total de vendas no ano passou de R$ 40 mil, tem que declarar. Mas, atenção, mesmo vendendo menos que isso, se houve qualquer ganho líquido com imposto a pagar, a declaração também é obrigatória. A legislação sobre ativos no exterior foi atualizada, então é bom prestar atenção. Agora, quem tem entidades controladas lá fora, trusts, ou teve certos tipos de rendimentos e lucros de fontes estrangeiras, entra num novo grupo de obrigatoriedades. Isso tudo reflete um movimento global e uma atenção maior da Receita sobre o patrimônio de brasileiros fora do país. Ok, já falamos de renda, bens e investimentos.
mas ainda existem algumas situações de vida que, sozinhas, já exigem a entrega da declaração. Vamos ver quais são esses casos especiais. São dois cenários bem específicos. O primeiro é para quem se tornou residente fiscal no Brasil em algum momento de 2025. E o segundo é para quem usou aquele benefício fiscal na hora de trocar de imóvel residencial. Se a pessoa aproveitou essa isenção, ela precisa informar isso na declaração. Ufa, vimos todas as regras que obrigam a declarar. Mas a história não acaba aqui, não. A própria lei prevê situações em que, mesmo se enquadrando em um dos critérios, a pessoa pode estar dispensada de entregar a declaração. Entender isso é fundamental. Exatamente isso. Existem duas exceções principais que podem livrar da entrega da declaração. E conhecer essas letras miúdas pode evitar um trabalho que, talvez, nem seja necessário. Vamos a elas. A primeira e mais comum exceção é a do dependente. O raciocínio é bem simples, como a gente vê nesse passo a passo. Primeiro, a pessoa está como dependente na declaração de outra. Segundo, todos os bens e rendimentos dela foram informados nessa outra declaração? Se a resposta for sim para as duas perguntas, pronto, ela está dispensada de fazer a própria declaração. A segunda exceção vale para casais. Funciona assim: se um dos cônjuges declara todos os bens que o casal tem em comum, o outro só vai precisar declarar se os seus bens particulares, ou seja, aqueles que não entram na comunhão, ultrapassarem o limite de R$800 mil. Se não ultrapassarem, essa pessoa também está dispensada. Então, só para a gente recapitular os pontos principais. A obrigatoriedade pode vir dos rendimentos tributáveis acima de 35 mil, de um patrimônio total acima de 800 mil, de operações específicas na Bolsa de Valores ou das novas regras para ativos no exterior. Basicamente, esses são os gatilhos mais importantes para ficar de olho. E assim, com base nessa análise direta da norma da Receita, a pergunta volta lá para o início, mas com certeza com muito mais clareza agora. Olhando para tudo o que aconteceu em 2025, a declaração é uma necessidade? O conhecimento dessas regras é a ferramenta para responder essa pergunta com confiança e sem dor de cabeça.